Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Martins e você está aqui no canal Martins Educacional. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu farei com vocês a correção do módulo 2, conhecimentos específicos da prova do concurso da Secretaria Estadual de Minas Gerais, o último certame que ocorreu aí no domingo, dia 28 de setembro, cujo gabarito preliminar já foi lançado pela banca Consulplan. Então, vamos aí corrigir, né, saber como chegar aí às respostas que foram dadas pela banca. Lembrando que eu acertei ao todo de 50 questões, acertei 48, errei apenas duas, uma na parte de português básico e outra na parte de específica. Todas as outras áreas eu gabaritei, certo? Então, eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei à conclusão em cada uma das questões, né? Quase gabaritei a parte específica. Mostrarei também a questão que eu errei, né? E o recurso que eu também vou entrar, vou interpor o recurso para essa questão. E também possíveis questões que vocês poderiam interpor recurso, tá bem? Então, vem comigo aqui, vou mostrar tudinho para vocês. Bom, pessoal, então vamos aqui responder a essa prova do módulo 2, parte de conhecimentos específicos da área de língua portuguesa, aqui do concurso da SEMG. Bom, a primeira questão, ela é abordada a partir deste texto. Temos aqui um texto poético, certo? Então, temos aqui um poema. Este poema é de Manuel de Barros, tá certo? E vamos ver, ele é referente às questões 31, 32 e 33. É um texto que fala, né, sobre a questão do eu lírico, que, bom, concebia sua forma de utilizar a língua, né, e no seu dia a dia como algo um pouco desviante da norma, né, e ele vê isso até como se fosse uma certa doença, algo patológico que ele tinha. E, na verdade, o padre, né, que é o preceptor dele, vai dizer, né, para ele que não, vai passar esse ensinamento para ele, né, sobre essa questão de que, né, a língua varia, né, a língua é muito mais rica do que somente a norma padrão, tá certo? Então, ele vai trazer um novo olhar para o eu lírico, tudo bem? Lembrando que o eu lírico, pessoal, o eu lírico é o eu do poema, tá certo? Então vejam aqui, por exemplo, descobri. Quem descobri? Eu descobri. Então aqui é o eu lírico que está falando, tá certo? Então vamos lá. Questão 31. Considerando o texto apresentado, pode-se afirmar que as escolhas linguísticas feitas pelo eu lírico permitem caracterizar o texto como predominantemente descritivo? Não, né, pessoal? É um texto predominantemente narrativo e, de certa forma, também argumentativo, tá bom? Quando o padre começa a colocar os pontos de vista dele. O narrador em primeira pessoa no poema expressa uma visão anterior à enunciação que indica um paradoxo. Exatamente, né, pessoal? O narrador em primeira pessoa, que é esse do eu lírico. Vejam que tem nos verbos, tem nos pronomes, né? Como esse pronome pessoal oblíquo me, de primeira pessoa. Neste poema, né, expressa uma visão anterior, ele tinha uma visão anterior à enunciação, ao que ele está dizendo agora, que indica um paradoxo, né? Então, tudo aqui é baseado num paradoxo. Onde eu posso ver paradoxos, né? Pensem bem, ele diz que ele sentia prazer nas leituras, não pela beleza das frases, mas pela doença delas. Então já começa aí essa ideia de contraste, né? Mas um paradoxo propriamente dito, nós vamos ver aqui, por exemplo, quando ele diz lá na última estrofe, ó, há que apenas saber errar bem. Saber errar bem. Bom, se você erra, não tem como você errar bem, na verdade, pela lógica, aqui nós temos uma contradição, tá certo? E o que é o paradoxo, pessoal? É uma figura de linguagem que consiste em você fundir termos de sentidos opostos, gerando uma ideia que pela lógica não faz sentido, mas que pelo contexto faz todo sentido,
tá certo? Então vejam que existe esse paradoxo aqui, tá bem? Portanto, alternativa B. Vamos ver as outras. O eu lírico estabelece uma ideia comparativa, não tem comparação entre o tempo presente, da enunciação e o tempo anterior. Não existe uma comparação feita aqui. E conflitando com a visão do eu lírico, a perspectiva apresentada pelo padre não pode ser sustentada até o desfecho do diálogo. Pelo contrário, o padre já sustenta a visão dele sobre essa relativização do erro linguístico desde o início, né? Ele já diz aqui, ó, gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o padre me disse. Tá certo, pessoal? Então, ele já demonstra o ponto de vista dele, não apenas um desfecho. Então, alternativa B. Vamos para a 32. Conforme o poema de Manuel de Barros, assinale a alternativa incorreta. Então, apenas uma está errada e as demais corretas. Há um posicionamento contrário em relação a uma possível visão reducionista e distorcida da gramática, correto, né? A posição ali, desde a ideia do que o padre coloca e depois do que o eu lírico percebe a partir dos ensinamentos do padre, de que a visão da língua e até mesmo da gramática, num uso mais funcionalista, mais sociolinguístico, ele não é da forma como o eu lírico percebia antes, né? Aquela visão mais reducionista e distorcida da gramática, né? Que considera o erro, né? A partir de um viés mais reducionista mesmo, tá certo? A partir de uma linguagem literária, temos um poema, é possível reconhecer encaminhamento de assunto pertinente a determinada área do conhecimento. Claro, né? Estamos falando aí da área da gramática, tá certo? Depois o pensamento linguístico. Vamos ver a C. O diálogo apresentado no poema revela uma situação de preconceito linguístico vivenciada e sustentada pelos interlocutores na situação comunicativa. Preconceito linguístico, gente, conceito lá do Marcos Banho, né, professor da UNB. Não, né, pessoal? Não existe preconceito linguístico evidenciado aqui, neste poema, nem vivenciado, pelo contrário, né? O eu lírico, anteriormente, ele achava, né, que era errado, né, que ele tinha uma doença por gostar mais daquilo que chamam de erro, digamos assim. Ele não diz com essas palavras, mas é essa a ideia. E o padre, ao contrário, vai dizer para ele que não é bem assim que funciona, né? A língua é muito mais plural do que aquela ideia fechada, restrita que ele tinha, certo? Então, não existe um preconceito linguístico, ao contrário, né? Combate-se o discurso do preconceito linguístico por meio daquilo que o padre lhe disse, tudo bem? Então, já temos a nossa resposta. Depois de, é possível que a produção de efeitos de sentido desejados em situação comunicativa específica contrarie o que é considerado adequado de acordo com a gramática normativa. Exatamente, né? Até a noção de erro. Tá certo, pessoal? Então, aquela noção de erro advindo da gramática normativa, ela aqui é combatida. Tá certo? Muito bem. Próxima, 33. Pegamos aqui um trecho, né, um excerto do poema, essa estrofe, vamos ver aqui. O padre falou ainda: Manuel, isso não é doença. Pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas. E se riu. O trecho destacado exemplifica. Então vamos ver aqui. Função sintática, gente, função sintática, não confundo com função morfológica e nem morfossintática. Morfológica se refere às 10 classes de palavras, né, classificação das palavras propriamente ditas, dentro dessas 10 classes gramaticais, tá? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral e verbo, que são as variáveis, e advérbio, conjunção, preposição e interjeição, que são as invariáveis, tá bem? E quando falamos de sintaxe, e não sintaxe, né? Sintaxe, temos aí a ideia da função que cada termo, pode ser mais que uma palavra, inclusive, né? Trabalhamos com sintagmas, a função que cada termo exerce dentro da oração, das frases verbais, tá bem? Então aqui, vamos lá. Função sintática do que? Olha o que aqui. É equivalente à identificada no emprego do pronome isso. Então, pronome
É morfologia. Qual que é a função sintática desse pronome isso? Vamos lá. Isso não é doença. Manuel, isso não é doença. Qual que é o sujeito aqui, gente? Não é doença. O que que não é doença? Manuel? Não. Manuel não é sujeito. Manuel é vocativo. É um chamamento, tá bem? E o isso? Isso não é doença. O que que não é doença? Isso. Então, o isso é que está aí fazendo a concordância com o verbo ser na terceira pessoa do singular do presente do indicativo é, e que refere-se a essa característica, né, ao predicativo do sujeito doença. Então, qual que é o sujeito? Isso. Exerce função sintática de sujeito dessa oração. Agora, temos que ter a mesma função sintática para o quê? Para essa alternativa estar correta. Vamos ver? Pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas. Pode muito algo, né? Então, esse que a gente troca por algo, veja só. Quando ocorre isso, né? Nós falamos que esse que é uma conjunção integrante, tá? Uma conjunção integrante. Ele não vai ter função sintática expressa, porque na verdade ele introduz uma função sintática, tá? Ele introduz o quê? Neste caso, algo pode, certo? O que está faltando? O sujeito para o verbo poder. Então, professor, mas o que você carrega veio depois do pode. Então tinha que ser o complemento do poder? Pode alguma coisa? Na verdade, não. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode, na verdade? Então aqui o pode, ele está sendo um verbo intransitivo. O que nós vamos precisar, do que nós vamos precisar então? De um sujeito, tá certo? Então esse que você carregue para o resto da vida, na verdade, é o sujeito do verbo poder. Tá bem? Então, nós vamos ter aqui um sujeito oracional, tá? Um sujeito oracional. Tá bom? Introduzido pela conjunção integrante. Então, se o que está faltando é um sujeito, o que nós vamos ter? Uma oração que está subordinada anterior, né? Ao poder. Então, uma oração subordinada com função substantiva, né? Porque o que está faltando é um sujeito, tá bem? E o papel que ela exerce aqui é de sujeito, subjetiva, tá? Subjetiva. Introduzida aí pela conjunção integrante que, tá bom? Então, uma oração subordinada substantiva subjetiva. Ela toda tem função de sujeito e não apenas o que. E aqui na alternativa diz que o que tem a função equivalente ao pronome isso. Jamais. Tá certo? Porque o isso sim é um sujeito. Tá bem? B. Recurso de estilo marcado pela oralidade. Temos, né? Oralidade da expressão pode muito que. E pela variação regional. Aqui eu entrei um pouquinho, inclusive entrei com recurso, tá? Nessa questão. Porque eu não vejo essa expressão pode muito que como algo explicitamente diatópico, tá certo? Eu vejo algo mais como diafásico, diastrático, uma questão mais contextual, né? Ou até mesmo sociocultural, tá bem? E não algo mais regionalista, uma expressão que é do Nordeste, uma expressão que é do Sul, uma expressão que é do Norte, porque isso é mais da oralidade, né? De uma linguagem popular, coloquial, tá bem? Então, eu entrei com recurso nessa daqui, mas a banca deu como alternativa a B. Eu coloquei, pessoal, a próxima, que foi emprego do vocativo. Temos o vocativo ali, Manuel, né, que eu já mostrei, na apresentação de argumentos contrários ao exposto anteriormente pelo interlocutor. Então, vejam que logo em seguida ele fala, Manuel, isso não é doença, ele está contrariando a visão do Manuel. E logo vai argumentar, pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas e se riu, tá bem? Então vejam que ele está contrariando o que foi exposto anteriormente pelo Manuel, pelo eu lírico, tá bem? Eu coloquei a letra C, mas a banca não admitiu, então eu entrei com recurso. Vamos ver o que vai ser considerado. Até então, pelo gabarito preliminar, alternativa B. Vamos ver a D. O uso coloquial da expressão e se riu, aqui no finalzinho, né? Ops. Aqui, ó, e se riu. Vou marcar direitinho. Devendo obrigatoriamente ser substituído por e se riram,
considerando a norma padrão da língua? Não existe nenhuma regra, né, do padrão da língua que diga que não existe esse "e se riu", né? Ou seja, ele riu consigo mesmo, tá certo? Quem riu? O padre que acabou de falar aquilo. Se falaram "e se riram", quer dizer que foram os dois que riram. Não, a única pessoa que riu foi o padre, Manuel não riu. Tá bem, pessoal? Então não tem que obrigatoriamente colocar "e se riram", tá? No plural. Vai mudar o sentido. Claro que existe a possibilidade de "se riram", mas aí quer dizer os dois. Não somente o padre, como está aqui. O sentido que ele quis passar. Então não é nenhuma expressão coloquial isso aqui, tá bem? Então, errado. Próximo. Aqui temos um outro texto, aquele que fala do rádio, né? O papel do rádio, a importância dele na vida dos brasileiros. É um texto que traz dados, né? Um texto objetivo. Também fiquei um pouco na dúvida nessa questão, porque ele apresenta mais de uma função da linguagem, né? Lembram-se das funções da linguagem? Função emotiva, com ênfase no emissor, função apelativa, conativa, com ênfase no receptor, função poética, com ênfase na mensagem, função fática, com ênfase no canal, função referencial ou informativa, com ênfase no referente ao contexto, e função metalinguística, com ênfase no código, certo? Temos a questão que vai trabalhar sobre isso. Então, aqui neste texto, para mim, existe uma prevalência da função referencial, mas parece que a banca não admitiu isso, né? Existe também função metalinguística, com a conceituação do termo rádio, né? A ideia do rádio, trazendo aí definição. Temos também função conativa, no sentido do convencimento de que o rádio é o mais importante atualmente, tá certo? Mas vamos lá. De acordo com, mesmo com o avanço da internet, do streaming, das redes sociais, o bom e velho rádio continua presente na rotina de milhões de brasileiros. Primeiro parágrafo. Observa-se que a estrutura linguística escolhida pelo enunciador para iniciar o texto apresenta... Então aqui, ó, gente, a estrutura mesmo, né? Mesmo, aqui vai ser equivalente o quê? A embora, ainda que, mesmo que, conquanto, apesar de, etc. Ou seja, são o quê? Conjunções ou expressões conjuntivas, subordinativas, concessivas, tá certo? Concessivas. E a ideia aqui é de concessão. O que é uma concessão, gente? Concessão vem do ato de conceder, dar. Ou seja, aparentemente você expõe aquilo como uma verdade, um fato, geralmente é o argumento do adversário, né? Para depois você indicar que essa ideia, mesmo sendo um fato, ela é fraca, ela é frágil. E em seguida você coloca o argumento mais forte, inclusive uma estratégia retórica, né? Estratégia da concessão, da contra-argumentação concessiva. Então vamos ver aqui. O que esse texto apresenta? Possível esclarecimento do modo pelo qual os fatos apresentados ocorrem? Não é isso que essa expressão inicial faz, né? A introdução de uma informação percebida como fato real, sim. Constituinte de uma relação concessiva, sim. Né? Ou seja, mesmo com o avanço da internet, ó, ele está dizendo que é fato. A internet avançou, o streaming, as redes sociais avançaram, né? Porém, ó, o bom e velho rádio continua presente. O argumento forte vem depois do concessivo, tá bem? Que é o argumento fraco. Então, já temos a resposta. Uma relação concessiva, ó o distrator. Começa bem. Em que a representação da concessão como hipótese... Não tem hipótese aqui, gente. Mesmo com o avanço da internet. Ele está trazendo como um fato. E não uma hipótese. Se alguma coisa, não tem nada disso. Tá? E D. Uma contraposição em relação ao conteúdo apresentado logo a seguir, mostrando-se superior quanto ao grau de importância no período. Não. Né? A contraposição vem, sim. Mas a parte que tem a concessiva é fraca. Tá bem? A parte mais importante, ela é sempre o argumento seguinte, tá bom? Então, próximo. 35. Dentre os fragmentos destacados a seguir, é possível observar o mesmo movimento enunciativo referente à figura de linguagem utilizada, com exceção de menos uma.
Está errado. Então aqui eu tenho que ver qual que é a figura de linguagem que está presente em 3 e não está presente em uma delas, tá bom? Figuras, gente, figuras de linguagem, né? Todas aquelas figuras de som, figuras de pensamento, figura de palavras. Lembra-se disso? Então vamos lá. O rádio resiste porque se adapta. Gente, o rádio, ele não resiste literalmente, né? Ele não se adapta literalmente, é um sentido figurativo, tá? E qual que é a figura que está expressa aqui, pessoal? É a chamada personificação ou prosopopeia. Tá? Personificação ou prosopopeia, que consiste em você atribuir características humanas ou de seres animados a seres inanimados, inumanos, tá certo? Então o rádio ele não faz isso, ele não resiste, ele não se adapta, né? É uma maneira de dizer, tá bem? Então, temos a personificação. Vamos ver a próxima. O rádio não morre. Realmente, o rádio não morre, né? Mas aqui está no sentido figurado, né? Qual que é a personificação novamente? A figura de linguagem. O rádio não morre. Morrer é característica de seres animados, tá bom? Se reinventa sempre. Então, continuamos com a personificação aqui. Já vemos que todas têm que ter personificação. Que não tiver, não é. A importância do rádio na vida dos brasileiros. Gente, eu falar que a importância do rádio é personificação? Claro que não, né? Poderia falar a importância do sorvete, a importância do chocolate, a importância do país, qualquer coisa que não fosse animada. Então não é uma característica humana, né? Ter importância. Portanto, a alternativa C não apresenta personificação. A D tem que apresentar, vamos ver. O bom e velho rádio, gente. Bom e velho rádio é uma maneira conotativa de se expressar, tá bem? Então aqui, claro que são características de seres, né, humanos, tá bom? Bom e velho. Portanto, aqui temos novamente a personificação ou prosopopeia, tá bem? Próximo. Ele informa sobre a escola do bairro a chuva que derrubou árvores. Ó, o que aqui já sublinhado, já sei que vou trabalhar com ele. Tarará. O termo destacado se classifica morfológica e sintaticamente. Aqui é morfossintaxe, gente. Ele quer saber a classe de palavras e ele quer saber a função sintática, tá bom? Em relação à classe de palavras, gente, vejam que o que ele está retomando a palavra chuva, o termo anterior. Quem que faz isso, gente? São os pronomes relativos, tá? Pronomes relativos, que retomam, por coesão anafórica, o termo anteriormente utilizado, tá bem? O item coesivo. Então, o que nós vamos ter aqui, né? O referente é chuva, o que retoma a chuva, a ideia de chuva, mas ele continua sendo a palavrinha que, tá bom? Tome cuidado com isso. Porque se eu pergunto assim, quem derrubou árvores? Aí vem o bonito e fala, a chuva. Eu sei que pela ideia é a chuva, mas na sintaxe não é a chuva, tá? Esse que derrubou árvores é uma oração subordinada, tá? Subordinada anterior, que carrega aqui chuva, tá? Que vem dessa daqui, ó. Ele informa sobre algo. Ele informa sobre algo. Sobre a escola do bairro. Então, veja que isso daqui é um objeto indireto deste verbo transitivo indireto, informar sobre. Temos também que ele informa sobre a chuva, outro objeto indireto, e aí ele diz que é a chuva que derrubou árvores. Veja que aqui é uma oração, ó, que derrubou árvores, tem o verbo derrubar. Então aqui temos uma outra classificação, uma oração subordinada adjetiva, característica de chuva. Então ela é adjetiva, restritiva, tá? Então é a chuva que derrubou, tá restringindo o sentido, delimitando. Então isso aqui tudo é uma oração subordinada, subordinada adverbial restritiva. Subordinada adjetiva restritiva. Aí se nós vamos analisar o que enquanto função sintática dentro dessa oração, que derrubou árvores. Quem derrubou árvores? A chuva? Não. Quem derrubou árvores dentro desta oração subordinada adjetiva restritiva? O que, pessoal? Então, este que, ele é, na verdade, o sujeito desta oração, tá bem? Então, morfologicamente, pronome relativo.
sintaticamente, sujeito dessa oração subordinada adjetiva restritiva, tá bem? Então é só a gente encontrar outro que seja também pronome relativo e sujeito da oração. Sabe-se que, quem sabe, sabe-se algo, né? Algo se sabe. Ou seja, vai ser o sujeito deste sabe-se. Ele introduz essa oração aqui que vai funcionar como sujeito. Uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, quem que introduz essa oração? O que? E já sabemos que quando o que introduz orações subordinadas substantivas, ele é uma conjunção integrante. Não é o caso aqui para nós. B. A postura responsável pela construção avaliada é tão retrógrada que... Gente, parzinho, tão que... Coloquem na cabeça de vocês. Causa... Tão alguma coisa que outra. Efeito, consequência. Portanto, este que vai ser uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Ele tem ideia de consequência. Sempre tiver o parzinho tão que, tamanho que, tá? Tão que, tamanho que, tanto que. Ele chorou tanto que ficou com os olhos vermelhos. Veja, tudo o que sempre vai dar a ideia do quê? De consequência, tá bem? Então, não é o nosso caso. Ainda que, não, o que faz parte da expressão ainda que, tá bem, pessoal? Então, aqui ele tá dentro dessa locução conjuntiva, tá? Subordinativa adverbial concessiva. Então, não. E o próximo, muitos dos que estiveram. Quem estiveram presentes, gente? Muitos, professor? Eu sei, pela ideia, muitos. Mas, de fato, dentro da oração, quem estiveram presentes no evento? O que, tá? Então, veja que aqui o que funciona como sujeito, ó. E qual que é a função morfológica dele? Muitos dos que, muitos dos quais. Ó, tá retomando o termo muitos. Então, ele é um pronome relativo. Mesma função de lá de cima. Perfeito, achamos a resposta. Próximo. 37. Vamos lá. Considerando o estudo sobre as funções da linguagem, funções, e o texto apresentado, é correto afirmar que a função da linguagem predominante no texto pode ser também reconhecida de modo predominante em textos didáticos científicos. Aqui ficou um pouco confuso porque realmente, para mim, esse texto tem uma função predominantemente referencial, informativa. Mas, né, a banca pode ter admitido como uma função predominantemente metalinguística, por conta de ficar falando da palavra do código, né, o rádio, ou até mesmo conativa, né, que eu tinha falado, porque tem essa ideia de convencimento, né, desse meio que é o rádio, tá? Mas, enfim, a banca não admitiu essa, eu também não coloquei esta, coloquei outra que eu achei mais ainda evidente. Por se tratar de um texto jornalístico, o estabelecimento de um diálogo com o interlocutor ocorre desde o título. Não tem diálogo, gente. No título nem no texto tem diálogo, tá? Não tem diálogo nenhum. Não tem nenhuma linguagem dialógica aqui. Os elementos extratextuais são fundamentais para que a determinação da função da linguagem utilizada seja corretamente identificada. Assim, considerando o meio midiático em que o texto foi veiculado, fica evidente a predominância da função referencial. Olha lá, gente, outra que vem trabalhar isso. Aí, por isso que eu também tirei isso de ideia, porque se aqui são referenciais, né? Texto didático, mas referencial, científico. Então, aqui também tá falando de referencial. Falei, então não é essa, né? Não tem como. E aí, vamos para a próxima. Apesar de haver determinada predominância, ou seja, a meu ver, da referencial, é possível reconhecer indícios de mais de uma função da linguagem. Realmente, né? Como eu falei, mais de uma função, possibilitando o reconhecimento de que um texto pode apresentar formas diferentes de utilização da linguagem segundo a intenção do enunciador. E aí eu marquei a D e acabei acertando também. Mas daria para entrar com recurso nessa, tá, pessoal? Com essa argumentação. 38. De acordo com o texto, pesquisas realizadas acerca do assunto principal. Qual que é o assunto principal, gente? A manutenção, né, do uso do rádio como meio de informação, tá? Sugere predominância de fake news? Não. Denunciam necessidade de investimento? Não é isso que o texto faz. Indicam alcance e credibilidade significativos? Exatamente isso. Ele fala que o rádio continua sendo
a maneira mais crível, né? A maneira, o meio com maior credibilidade, o meio de informação, até hoje, tá bem? E D amplia uma abrangência dos meios de comunicação, não porque ele fala somente do rádio, tá bom? Em específico. Próximo. Texto para as questões de 39 e 44. Esse aqui era o do uso da IA, né, na produção literária, gente, era o que faltava. Falando lá do concurso, que teve que ser, teve que, né, que parar o concurso porque o povo estava usando, muitos textos estavam usando inteligência artificial, nossa, terrível. E o tema também foi bem pertinente, né? Pena que eu não comecei pela parte específica, porque o tema da redação foi exatamente sobre IA nas escolas, né? Bom, vamos lá então, pessoal. Questão 39. O cenário é repleto de dúvidas. Já sabemos que vamos trabalhar aqui com o verbo ser, tá? Na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. A acentuação, ó, que é sobre acentuação gráfica. Acentuação gráfica é regra da forma verbal destacada, muitas vezes negligenciada, muita gente não coloca, né? O acentozinho, mas tem que ter, senão vira a conjunção e, tá? Justifica-se por indicar a terceira pessoa de uma forma verbal? Indica a terceira pessoa de uma forma verbal, mas não é por isso que é acentuada. Então não, tá? Por que que o vai ser acentuado, gente? Porque ele tá na terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo ser? Não. Porque ele é um monossílabo, uma única sílaba, ele é tônico. E qual que é a regrinha dos monossílabos tônicos? São acentuados aqueles terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. E aqui temos o E, então, terminado em E, tá? Essa é a regrinha. Tudo bem? Então, ele é tônico terminado em E, acento nele. Por que que o E não tem, então, professor? O E conjunção? Porque ele não é tônico, ele é átono. Eu nunca vou acentuar, gente, uma sílaba, uma sílaba átona, tá bem? Então, aqui, inclusive, quando eu falo assim, eu e você, o E átono, ele vira até o I na fala, tá bem? Já o E nunca vai virar I, porque ele é tônico, certo? Então, exemplificar o emprego de um acento diacrítico? Não, né? Acento diacrítico, por exemplo, é o tio, tá? Que indica nasalidade. C. Tratar de um monossílabo tônico terminado em E? Pronto, achamos a resposta. Demonstrar o emprego predominante da linguagem formal? Não. Não é esse o motivo da acentuação, apesar de que tem que acentuar dentro da linguagem formal escrita, tá bom? 40. A partir da leitura do texto apresentado, pode-se afirmar que o trecho, o cenário é repleto de dúvidas e a cautela vem sendo adotada como principal procedimento. Demonstra o quê? A afirmativa hipotética seguida de uma informação adicional que a reforça. Não é hipótese, né? O cenário é repleto de dúvidas, é uma certeza que ele está dando, tá? Valorização atribuída ao uso da IA diante de um cenário de dúvidas. Não fala de nenhuma valorização nesse trecho, tá? Exemplo de como o assunto tratado pode ser contestado diante da realidade apresentada. Não traz nenhum exemplo. Afirmação, tá? Uma afirmação, o cenário é repleto de dúvidas, que denota uma conclusão decorrente de posicionamentos e informações apresentadas. E a cautela vem sendo adotada como principal procedimento. Exatamente isso, né, gente? Ele foi aí se posicionando e formando ao longo de todo o texto, tá bem? Então, próxima. Observe os trechos. No que toca o campo literário, os desafios não dizem respeito apenas a concursos, né? Dizer respeito a alguma coisa. Respeito a. Olha a regência o que, gente? Regência nominal. Trabalhando aqui com o substantivo que precisa ir ser regido, tá bom? Respeito a alguma coisa. Esse a, então, é uma preposição, tá? Preposição. E ele não está com o artigo, senão seria aos concursos. Muito importante isso. E que tem suas respostas afinadas com a linha editorial da Fox News, favorável a, outra preposição, outra regência nominal, mas agora do adjetivo, que também é uma classe nominal, né? Lembrando, as classes nominais na gramática são substantivo, adjetivo e advérbio,
bem? Então, aqui temos outro caso de regência nominal, o a é outra preposição. A Donald Trump. Então, considerando isso, é correto, exceto o quê? Qual que tá errado pra gente achar? Possui a mesma classificação morfológica? Então, classificação morfológica é igual dos dois as? Sim, né? Ambos são preposições. O seu emprego está relacionado a termo de regência nominal, né? Termo regente nominal? Claro, né? Ambos são aí regidos por regência nominal, tá bem? O termo regido por favorável, que é o a Donald Trump, impede o emprego do acento indicativo de crase. Claro, né? Donald Trump é nome masculino, nunca ocorre crase antes de nome masculino. Por quê? Para ocorrer crase. Crase significa fusão. Fusão de quê? Da preposição a com o artigo a. Artigo definido feminino singular ou plural, se estiver, mas sempre diante do nome feminino. Exceção, quando nós temos os casos facultativos, né? E também quando nós temos o a do aquele, aquela, aquilo, os pronomes demonstrativos, tá bem? Então, nesse caso aqui, não pode, né? Donald Trump nome masculino. Substituindo-se concursos por seleções, aqui no de cima, né? Respeito apenas a concurso. Se eu trocar por a seleções, ocorreria o uso do acento indicativo de crase? Óbvio que não, né, gente? Eu falei pra vocês. Para ter crase tem que ter o a, preposição, mais o artigo. Aqui em cima só tinha uma preposição, ó. A concursos. Senão seria aos concursos. Se fosse aos concursos e eu trocasse por seleções, ficaria as seleções. Porque aí estaria o artigo plural. Se eu não usei o artigo quando estava no masculino, eu não usarei o artigo no feminino. Vai ficar a seleções, apenas com a preposição. Porque eu não estou determinando as seleções. Está num sentido genérico amplo. Por isso não usamos o artigo. Portanto, se não tem artigo, não tem fusão de nada. Só tem a preposição. Portanto, temos aí a nossa resposta, tá bem? Não ocorreria o acento indicativo de crase. 42. Como demonstração de que a representação gráfica das palavras se trata de assunto diferente do plano sonoro da língua, plano sonoro, né, fonologia, usam-se combinações de letras para representar um só fonema. São os famosos dígrafos, que temos aí dígrafos consonantais e vocálicos, né? A galera esquece dos vocálicos, mas eles existem, tá, gente? Vamos ver aqui, então. Exceto, ou seja, onde que não tem dígrafo. Nesse, SS, professor, SS. B, ferramenta, SS, ó, duas letras e um som. Linha, NH. O QU, se o U fosse pronunciado, não seria dígrafo. Como ele não é, o QU é dígrafo. Humano, gente, tem dígrafo aqui? Não tem, ó, o H é o famoso H mudo, né? Ou seja, ele não é pronunciado, então não ocorre representação fonêmica dele, tá bem? Então aqui já temos a nossa resposta. Não tem dígrafo. E a próxima tínhamos NH, impossível, SS, tudo bem? 43. Pelo nosso compromisso com a idoneidade literária, diante da identificação de inúmeras obras recebidas terem sido geradas por IA e na impossibilidade de identificar com a certeza necessária esse uso, vimos forçados a cancelar o concurso deste ano, informa a nota de Cotter. Seria adequado, de acordo com a norma padrão da língua e manutenção do sentido original, a seguinte reescrita para o trecho destacado, que é reescrever e manter o sentido e a correção gramatical. Vamos ver a A. Diante da identificação de inúmeras obras recebidas terem sido geradas por IA e na impossibilidade de identificar com a certeza necessária esse uso, pelo nosso compromisso com a idoneidade literária, inverteu apenas, né, esse adjunto adverbial de causa. Desculpe. Somos forçados a anular. Aqui o erro, ó. Aqui o erro, gente. Não ocorre crase antes de verbos. Olha o verbo aqui no infinitivo, ó. Anular. Anular é verbo. Não ocorre crase antes de verbo, gente. Por quê? Porque não existe artigo antes de verbo, tá bom? A não ser que ele seja um verbo substantivado. Ele passa a ser substantivo, tá? Aí, pela função do artigo. Por exemplo, o amar é um sentimento lindo. Agora, amar não é mais verbo, torna-se uma palavra substantivada, devido à determinação pelo artigo. Não é o caso aqui, tá? É forçado a alguma coisa.
a anular. Então, não vai ocorrer o artigo, consequentemente, não ocorre crase. Então, já temos aqui um erro. B. Pelo nosso compromisso com a idoneidade literária e diante da identificação de inúmeras obras recebidas terem sido geradas por IA, e na impossibilidade de identificar a certeza necessária a certeza necessária a esse uso, gente. Quem tem a certeza de alguma coisa. Então, desse uso. Um erro aqui de regência nominal. Próximo. Em nosso compromisso perante... aqui, ó. Perante a idoneidade. Não pode. Ah, professor, mas idoneidade é feminino. Então, aceita o A, não aceita? Aceito o A. Muito bem, o A é artigo. Mas e o A preposição para ter a fusão? Aqui não pode ter o A preposição. Por quê? Porque eu já tenho perante. Perante já é preposição, gente. Não se usa preposição depois de outra preposição, tá? Então não tenho perante a. Nunca, tá? É perante algo e não a algo, tá bem? A única exceção que nós temos de preposição que aceita outra preposição posteriormente é a preposição até. Única, tá bem? Então, errada também. A D tem que estar certa. Considerando nosso compromisso com a idoneidade literária diante da identificação de que inúmeras obras recebidas foram geradas por IA e da impossibilidade de reconhecer com a certeza necessária esse uso, vimos-nos forçados ao cancelamento, vimos forçados a algo e depois cancelar ele transformou em substantivo, o cancelamento. Então, ao cancelamento, fazendo aqui a combinação da preposição a com o artigo o. Muito bem, do concurso este ano, informa a nota de Cotter. Encontramos a nossa resposta, essa é a única que está correta. Tudo bem? 44. Sobre os elementos linguísticos observados no último parágrafo do texto, outro ponto levantado por Arbix envolve os possíveis impactos que delegar atividades tipicamente humanas para máquinas pode representar para a vida das pessoas. O que significa isso do ponto de vista da sua estrutura como ser humano? Significa que você está pensando menos de uma maneira mutilada? Ao delegar, você adormece parte de suas atividades? Você está entorpecendo suas habilidades ou, no mínimo, deixando de desenvolvê-las? Isso está em aberto. Não temos respostas conclusivas. Pode-se afirmar que o pronome isso retoma referente equivalente de acordo com o contexto em suas duas ocorrências, onde eles estão. Vamos ver aqui, ó. Temos um isso aqui, ó. O que significa isso? E temos outro isso onde? Vamos lá, ajudem-me aí. Isso aqui embaixo, ó. Isso está, virou um coraçãozinho, em aberto. E aí a pergunta é se eles ambos, né, estão retomando referentes equivalentes. E sim, né, pessoal, aqui por uma coesão anafórica, eles estão retomando referentes equivalentes. Qual que é o referente? Essa delegação de atividades tipicamente humanas às máquinas, né, essa ideia, os impactos disso. Em ambos estamos retomando essa ideia, né? Isso está em aberto. Isso o quê? Essa ideia dos impactos que podem causar, tá? O que significa isso? Ou seja, o que significa esses impactos? Então, mesmo referente por coesão anafórica, certinho. 2. O emprego do pronome em desenvolver-las, ou las, no oblíquo aqui, funcionando como objeto direto, desenvolver algo, permite a manutenção do referente já introduzido no texto. Permite, né, pessoal? Por coesão anafórica também. Mesma coisa, desenvolver-las. Quem que é o las, gente? As habilidades, ó, suas habilidades, tá bom? Então tá certinho. 3. Por meio do contexto, é possível verificar a mudança de interlocutores identificados de acordo com as ocorrências do pronome você. Ó, você, gente. Você, ao delegar, você faz não sei o que. Significa que você está pensando. São referentes diferentes, pessoal? Ó, você está entorpecendo. Claro que não, né? É o mesmo interlocutor, tá? Não tem mudança que se verifica pelo contexto. Então, essa está errada. Então, já temos a resposta. 1 e 2 apenas. 45, pessoal. Acerca da periodização da literatura brasileira, considerando os estilos literários, é correto afirmar que... Pessoal, não se esqueçam de dar o like aí no vídeo, comentar, tá bom? Compartilhar, ajudar-nos aí a continuar desenvolvendo, criando os vídeos aí para vocês no canal, tá bem? Então, agora temos uma questão de literatura. Quem gosta de literatura? Olha que delícia. Amo. Então, literatura brasileira, né?
dos estilos literários, escolas e seus estilos literários. Vamos lá. Para os poetas árcades, arcadismo, gente, arcadismo a gente lembra de quê? Neoclassicismo, né? São conceitos um pouquinho diferentes, mas complementares, né? Nós lembramos o quê? Das expressões latinas, né? Carpe diem, fugere urbem, inutilia truncat, aura mediocritas, a volta ao greco-latinos, Deus, mitologias, lembra-se disso? E o que mais? O pastoreio, né? A vida bucólica do campo, né? O equilíbrio que se encontra naquele ambiente rural, longe dos grandes centros, tá bom? Então, arcadismo. Lembramos lá da Inconfidência Mineira, né? Dos Árcades, tá bom? A poesia só teria valor se o fazer poético fosse a temática abordada? Jamais, né, gente? Jamais. Eu acabei de falar do que tem valor para eles, né? A vida simples do campo, tá? Então, isso aqui é o que? É o parnasianismo, tá? O parnasianismo é que se baseia na ideia da arte pela arte, né? O fazer poético é mais importante que qualquer coisa, né? Ter aí a correção estética, né, linguística e tudo mais. A perfeição estética. B. O realismo brasileiro como escola literária. Realismo a gente já lembra de quem? Machado de Assis, né? Joaquim Maria Machado de Assis. Ou seja, lembramos lá do Memórias Póstumas Brás Cubas, lembramos dos contos do Machado. O que ele sempre faz, gente? Sempre ataca a burguesia, né? Os vícios da burguesia, que, como dizem aqui na minha terra, come carne moída e arrota filé mignon, né? Um cheio de vícios, fazendo tudo errado, mas lá com a sua moral ilibada, né? Então, esse é o realismo. Como escola literária, foi marcada pelo objetivismo, claro, né? Ele vai estar ali junto com o naturalismo, lembra-se disso? Veracidade, sim, né? Trazendo a realidade das coisas, e a denúncia social, justamente o que eu falei para vocês, tá certo? A denúncia dos vícios da sociedade, especialmente da burguesia, tá bom? Então, já encontramos aí a nossa correta. Depois, o barroco. Barroco, né, foi logo depois do quinhentismo, e barroco foi de fato o nosso primeiro período literário, né? Uma literatura propriamente brasileira, podemos assim dizer. E aí nós lembramos de quem? Lembramos do Gregório de Matos e Guerra, lembramos do padre Antônio Vieira, né? O Gregório de Matos, nosso grande primeiro poeta brasileiro, tá? Anterior ao romantismo? Sim, anterior ao romantismo. Que possibilitou rompimento... Não, anterior ao romantismo não, né, pessoal? Não é anterior ao romantismo, né, pessoal? Quem que é anterior ao romantismo, gente? É o arcadismo, tá? Então aqui já tá errado. Então temos o quentismo, o barroco, aí vem o arcadismo, depois o romantismo, tá bom? E aí vem o realismo, etc. Mas já temos o primeiro erro, que possibilitou o rompimento com a tradição europeia. Não teve rompimento com a tradição europeia, tá? Não teve rompimento, inclusive veio de lá, né? O barroco, a própria palavra barroco, o barroco vem do espanhol, tá bom? Então lá lembramos do Calderón de la Barca, né? E outros mais do barroco espanhol, tá? Então aqui já temos a nossa outra questão errada. Vamos para mais uma questão, não, alternativa errada. Vamos para a última. A concomitância exata. Concomitância, né, ao mesmo tempo. Exata. Quanto ao início de cada estilo literário brasileiro em relação às escolas literárias europeias? Óbvio que não, né, gente? Geralmente começava antes lá e vinha para cá. Inclusive, os filhos, os grandes fazendeiros que tinham acesso à educação, que eram, né, ali... abastados, eles eram mandados para estudar na Europa e depois retornavam, né? Alguns, pelo menos, retornavam e traziam o que mais de novidade havia no ambiente europeu. Consequentemente, também a questão artístico-cultural, tá bem? E aí traziam consigo as novidades literárias. Isso aconteceu com Gregório de Matos, que estudou em Portugal. Isso aconteceu com vários, né, grande parte aí dos nossos literatos, tudo bem? Então, beleza. Agora, os textos contextualizam a questão 46. Leia-os atentamente. Aqui o texto 1 ambos os três textos aqui vão falar do romance da Carolina Maria de Jesus, né, o quarto de despejar de uma favelada. Se não leram, leiam-no. É um romance, assim, fundamental, essencial, em forma de diário, na verdade, né?
Mas assim, é sensacional, gente. Muito, muito, muito impressionante. Eu chorei litros, usando aí uma hipérbole, mas eu chorei bastante quando eu li este livro. O texto um, gente, é a visão do Audálio Dantas, que foi o jornalista que a descobriu, digamos assim, né, no meio da favela, tá, do Canindé. Então, aqui, na verdade, não vai ser um texto literário, né, gente? Vamos ler aqui, ó. As leis 10.639 de 2013 e 11.645 de 2008 tornaram obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar, com ênfase nas disciplinas de educação artística, literatura e história. Considerando o conceito, ó, a conceituação de texto literário, qual ou quais textos deverão ser apresentados para exemplificação de tal conceito durante a aula de literatura? Gente, texto literário e texto não literário. Aqui tem essa discussão aqui no canal. Tá passando para vocês aí em cima, vocês podem acessar, tá? A diferença de texto literário e não literário. Eu tenho uma aula completíssima disso, tá? 40 minutos de aula. Assistam, tá? Para vocês entenderem. E aqui, ele quer saber qual desses três, ou um, ou mais que um, ou os três, podem ser considerados um texto literário. Nós sabemos que o texto literário ele tem um apreço pelo fazer artístico da língua, tá? Então é a língua sendo utilizada de modo artístico, é a arte das palavras, a literatura, tá bem? É a expressão primordial de uma língua, tá bom? Então, esse primeiro, como eu falei, é do jornalista que apresentou, digamos assim, a Carolina para o mundo literário, né? Embora ela já escrevesse, né? Já tivesse produzindo sua literatura, ela não tinha ainda expressão, ele foi e contribuiu com isso, tá? Então aqui não tem nenhum aspecto literário, é um texto não literário, utilitário, tá bom? Texto 2, aqui já é uma apresentação, né? Um pedaço, um fragmento da apresentação do texto da Carolina, que não é propriamente o texto, tá bom? É a apresentação do texto, então não é uma linguagem literária. Então nem este são textos literários. Agora, o texto literário propriamente dito é o terceiro, tá? Que é o trecho do livro da Carolina, com as palavras dela, com as figuras de linguagem que ela utilizava, né? A ironia, as metáforas, tudo que ela utiliza aqui, tá bom? De modo artístico, usar das palavras de modo artístico. Então, aqui é o único que vai realmente ser visto como conceito de texto literário, tá bem? Então vamos lá, quase finalizando, agora já estamos entrando nas questões de pedagogia, nas questões pedagógicas, né? Então vamos lá, durante sua participação, didático-pedagógicas, durante sua participação em um programa de formação continuada promovido pela SEE, o professor JH foi instigado a refletir sobre o tema pesquisa como princípio pedagógico para a melhoria da qualidade da educação básica. Então aqui o recurso da pesquisa que está em voga nessa questão. Nos debates, discutiu-se o papel do professor como produtor de saberes, a importância da reflexão crítica e sistemática sobre a prática e o uso da pesquisa como instrumento para enfrentar problemas reais da escola, como baixo desempenho, exclusão e desmotivação. Na oportunidade, destacou-se que, VUF, gente, a pesquisa permite, na prática docente, que o professor atue como um investigador, sim, de sua própria realidade pedagógica, claro, promovendo a produção de saberes descontextualizados, gente. Olha o prefixo aqui, gente. Descontextualizado. Prefixo de negação, ideia contrária? Não, né? Falso. Contextualizado. A pesquisa etnográfica, aquela que vai a campo, né, participa ali da vida dos agentes, né, da pesquisa, e a pesquisação, né, que vai ele ensejar, né, uma mudança, né, da praxis, são estratégias validadas para que o docente observe, analise e transforme sua prática, aproximando teoria e realidade escolar. Perfeito. A pesquisa deve primar pela aplicação de metodologias quantitativas, gente, quantitativas rigorosas, qualitativas, né, pessoal? A gente tem que primar pela qualidade dos dados da pesquisa.
A pesquisa favorece a constituição de comunidades de aprendizagem entre professores, promovendo o desenvolvimento profissional coletivo e a inovação pedagógica. Claro que sim. Ela faz justamente isso. A pesquisa tem relevância para o professor quando reside na sua habilidade de atuar como pesquisador prático, sim. Engajando-se ativamente na pesquisação ou na etnográfica, sim, para diagnosticar e intervir em problemáticas do ensino verdadeiro. Então, FV, C. 48. Durante a construção do plano de trabalho para uma oficina pedagógica voltada à recuperação de aprendizagens em uma escola estadual da Rede Pública Mineira, a professora Aline, responsável pela atividade, propôs à equipe pedagógica que o currículo adotado vá além da reposição de conteúdo. Sua proposta busca incorporar princípios de uma abordagem inclusiva e contextualizada, que reconheça a pluralidade das trajetórias escolares e culturais dos estudantes atendidos. Com base em uma leitura crítica do currículo inclusivo, leitura crítica do currículo inclusivo. Já estamos falando da pedagogia crítica, tá? Crítico-social de conteúdos. Ela levanta as seguintes proposições para discussão, análises. A organização de currículo inclusivo também exige o reconhecimento de que a experiência de vida do professor interfere, claro, nas intencionalidades pedagógicas. Claro, gente, nenhum currículo é neutro, né? Porque ele carrega, né, as especificidades, as experiências de todos aqueles que produzem este currículo, tá bom? De todos os seus atores. O que torna o currículo uma construção relacional e dinâmica, claro que sim. Embora a flexibilização curricular seja desejável para atender a diversidade, ela deve se subordinar a modelo de avaliação externa, pois o compromisso com a qualidade exige homogeneidade na medição de resultado? Claro que não, né, gente? Não exige homogeneidade, é heterogeneidade, né? Não vai se subordinar, né? Não tem essa relação hierárquica. A subjetividade do aluno e as relações sociais em que ele está inserido devem ser consideradas, claro, como parte integrante do planejamento curricular, contribuindo para uma ação pedagógica significativa e situada, com certeza. A subjetividade do aluno tem que ser, sim, considerada, as relações sociais intrínsecas a ele também. A compreensão da diversidade como princípio educativo implica reorganizar as práticas pedagógicas curriculares de modo que as adaptações não sejam percebidas como concessões, mas como exigência da equidade no direito à aprendizagem. Claro, né, gente? Não é uma concessão, é um direito, né? Não está concedendo nada, não, tá? Então, agora vamos ver aqui a número 5. Um currículo realmente inclusivo é aquele que, embora respeite a heterogeneidade, se mantém neutro. Gente, neutro, não existe currículo neutro. Acabou por aí, parou. Então, 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Alternativa B. 49, penúltima. Em determinada escola estadual localizada em um bairro de Belo Horizonte, com alto fluxo migratório, professora Lúcia, regente do Ensino Fundamental 2, responsável por atividades em laboratório de ensino para estudantes com dificuldade de aprendizagem, observa uma crescente distância entre o currículo formal e as experiências culturais e sociais de seus alunos. Embora o planejamento destaque competências socioemocionais, a prática revela uma predominância de transmissão de conteúdos padronizados. Então, ensino aqui tradicional, né? Com escasso espaço de valorização das múltiplas identidades presentes no grupo. Diante disso, Lúcia propõe, em grupo de estudos com outros docentes, né, professora Lúcia Babadeira, discutir quais concepções pedagógicas melhor fundamentam uma prática inclusiva. Então, quais fundamentam uma prática inclusiva? Importante esse dado. Capaz de acolher e transformar a diversidade em elemento estruturante do processo educativo. Então vamos lá, qual que vai valorizar, né? Vai acolher e transformar a diversidade para ter uma prática inclusiva. Quais perspectivas, gente? A pedagogia crítico-social dos conteúdos oferece suporte consistente ao propor a mediação dos saberes sistematizados com a realidade social e experiências dos alunos, articulando a compreensão crítica da realidade com a ação transformadora. Com certeza, né? Isso aqui é uma prática inclusiva, a pedagogia crítico-social dos conteúdos.
Pedagogia libertadora, né, lá do Paulo Freire, né, etc. Propõe a escola como espaço de diálogo crítico e humanização, em que a mediação docente é central, ó, mediação, né, ele é um norteador, tá? Ele não coloca o conhecimento na cabeça do aluno, né, não é um ensino bancário. O conhecimento, ele é o quê? Ele é construído coletivamente, né? Ele fala isso, ó, é central para a construção coletiva de conhecimento, conectando saberes escolares e cotidianos em práticas emancipatórias, com certeza. Depois, pedagogia tecnicista. Ao enfatizar a eficiência, a padronização de objetivos e o uso intensivo de tecnologias educacionais tende a reduzir a diversidade a variáveis operacionais, porquanto considera a dimensão relacional e histórica da aprendizagem. Ela não considera a dimensão relacional histórica da aprendizagem, né? E ela não vai ser nada inclusiva, essa prática tecnicista, tá, pessoal? E a pedagogia crítico-social de conteúdo, já vimos, né, com certeza, concebe o currículo como mediação entre os saberes populares e científicos, com o professor exercendo papel ativo na contextualização e ressignificação dos conteúdos escolares. E a libertária não é libertadora, tá, gente? Libertária, você pensa lá no laissez-faire, laissez-passer, tá? No liberalismo. Ao eliminar a estrutura de planejamento e delegar a organização do currículo aos próprios estudantes, né, deixa por conta dos alunos. Fortalece a intencionalidade pedagógica e potencializa a garantia do direito à aprendizagem para todos, especialmente em contexto de desigualdade? Claro que não, né? Se eu estou no contexto de desigualdade, como é que eu vou dar essa liberdade, né? Sem nenhum norteamento, sem nenhuma orientação aos alunos. Precisam ser norteados, orientados, né? Então, não, tá, pessoal? Não podemos. Temos, portanto, somente a 1 e a 1, a 2 e a 4. Alternativa C. Tá certo, pessoal? E agora chegamos finalmente à nossa última questão de número 50, e vamos ver aqui. Em determinada escola estadual, a professora Adriana, que atua em turmas do 7º ano e é responsável por acompanhar estudantes em processo de recuperação, observa que os instrumentos avaliativos aplicados na escola têm reforçado padrões de exclusão. Notas e médias definem não apenas o rendimento, mas também a participação em atividades extracurriculares, né? O aluno vai para ganhar nota, e até a permanência de alguns alunos do contraturno pedagógico. Preocupada com a permanência da lógica de classificação, né, que mede o aluno por nota, e com os índices de evasão escolar, Adriana propõe à equipe pedagógica um debate sobre a função social da avaliação, baseando-se em estudos críticos da área, além de defender a reformulação da prática avaliativa. Dentre os argumentos discutidos com seus pares, destacam-se. Vamos ver quais são corretos. A avaliação tradicional, ao ser utilizada como instrumento de controle e padronização, sim, ela faz isso, tende a reduzir a aprendizagem a metas qualitativas, não, né, gente? A metas quantitativas, tá? Então, não. A reprovação, frequentemente vista como recurso pedagógico para disciplinar os estudantes, produz efeitos contrários. Favorece a evasão, desestimula o esforço e amplia o distanciamento entre o aluno e a escola. Correto, né, pessoal? Isso aqui, diversos estudos já feitos demonstram isso, que a reprovação ela mais atrapalha do que ajuda. A avaliação, concebida como mensuração de desempenho, né, existem vários pontos de vista quanto a avaliação, mas aqui ele está falando daquela concebida como mensuração de desempenho, que vai medir o aluno por nota, tá? Mascara processos históricos de exclusão social e pedagógica, contribuindo para a reprodução das desigualdades dentro da escola, com certeza. A reforma das práticas avaliativas exige, sobretudo, a adoção de novos instrumentos tecnológicos, como plataformas digitais e softwares de análise de desempenho, que garantem maior precisão na identificação dos melhores alunos, pela misericórdia. Nossa Senhora, não. E último, as práticas avaliativas emancipadoras devem considerar o estudante em sua totalidade. De forma hierárquica, uma coisa maior que a outra, ampliando os estímulos intelectuais, culturais, físicos e emocionais nesta ordem. Essa hierarquia, não, gente, não, pelo amor, né? Tem nem como. 2 e 3 apenas, pessoal, 2 e 3. E acabamos, tá certo? Depois vamos para aí a redação, a gente comenta mais em outro vídeo. Bom, pessoal, então, por hoje foi isso. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham compreendido.
E deixem seus comentários, suas dúvidas, se quiserem comentar alguma questão, alguma explicação que talvez vocês, com a qual vocês talvez não concordem, tá certo? Então fiquem à vontade, podem comentar aí que eu vou responder cada um de vocês, cada uma das dúvidas e elogios ou qualquer comentário que vocês queiram deixar, tudo bem? Muito obrigado e até a próxima. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!